Seja bem-vindo aqui ao meu canal. O intuito desse vídeo é ajudar você a entender qual é o sabotador que está atrapalhando você a crescer. E hoje eu vou falar sobre o medo do julgamento. Quando as pessoas têm medo do que vão falar a respeito dela, caso ela faça alguma coisa, caso ela fale alguma coisa, ou caso ela deixe de fazer alguma coisa para alguém. Esse sabotador que está colocando esse medo dentro da sua cabeça, está atrapalhando o seu crescimento, principalmente, que é esse medo de ser julgado pelas outras pessoas. E quando a gente fala em ser julgado pelas outras pessoas, é julgado por todo mundo. Sua família, seu marido, sua esposa, seus filhos, os amigos. E o pior de tudo, ser julgado por pessoas que você nem conhece. No começo, eu vou contar para vocês aqui, no meu começo lá no canal, no Instagram, eu tinha medo do que as outras pessoas iam falar, iam pensar sobre o meu trabalho, sobre os vídeos que eu estava colocando lá no Instagram. E aí depois de estudar a respeito dos sabotadores, entender, colocar nome nesses sabotadores, se você tiver alguma dúvida sobre isso, sobre como fazer ou o que é, pode ir lá no meu canal do Instagram, que eu falo muito sobre isso lá. E você pode deixar para mim lá também um direct e me chamando lá no direct e eu falo para você a respeito. Mas, em resumo, nós temos aí 10 sabotadores. E um deles é o medo do julgamento. Então, no meu começo, eu tinha receio sobre o que as pessoas iam falar ou pensar em cima daquilo que eu estava falando, em cima do meu propósito. E aí, dentro dos meus estudos relacionados aos sabotadores, eu entendi o que eu tinha que fazer, o que eu tinha que deixar de fazer para que eu conseguisse vencer os meus sabotadores e realmente conseguisse avançar na minha vida, na minha carreira, no meu casamento, nas minhas tratativas com as pessoas, enfim. Então, uma das coisas que eu entendi lá é que às vezes a gente fica com medo do que as outras pessoas vão falar ou vão julgar e a gente deixa de fazer alguma coisa. E não importa se você faz ou se você não faça alguma coisa, você sempre vai ser julgado. Então, a sua primeira escolha é saber sobre ou porquê ou sobre o que você quer ser julgado. Você quer ser julgado porque você não fez? Você quer ser julgado pelo que você fez, talvez não tenha dado certo, mas serviu de lição para fazer mais uma vez e acertar? Você quer ser julgado pelos seus filhos por ser um pai ou uma mãe que realmente arregaça as mangas, vai lá e faz? Ou você quer ser lembrado pelos seus filhos ou visto por eles como uma pessoa que tem um pouco de receio, precisa ter certeza absoluta de alguma coisa, está sempre preocupado com o que os pais vão falar, sempre preocupado com o que vão pensar a seu respeito se você fizer uma coisa que você às vezes acha certa? Então esse medo do julgamento simplesmente bloqueia o seu crescimento. Então o que você precisa, primeiro de tudo, eu sempre falo em todas as minhas mentorias, você precisa dar um nome para o seu sabotador. Se porventura o seu sabotador for esse medo de julgamento, você tem que dar um nome para ele. Dá um nome para ele, toda vez que ele vier falar aqui na sua cabeça, você vai mandar ele ficar quieto. Você tem que ter uma ação para quando isso acontecer. Porque senão toda vez que ele vier falar no seu ouvido, você vai parar. E o resultado disso é que as coisas simplesmente não vão acontecer para você. Você simplesmente não vai conseguir avançar, porque você vai estar constantemente com medo de desagradar alguém, medo do julgamento de alguém, do que vão falar a seu respeito. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Pensa comigo aqui. Imagina só se o Silvio Santos tivesse ficado com medo de correr atrás e realizar o seu sonho. Imagina só se o Elon Musk não tivesse tido a coragem, se ele tivesse ficado preocupado com aquele monte de gente falando, tem meme falando assim, que foguete não dá ré. O cara foi lá e fez. E você tá com medo do que o tiozinho da esquina aí, do que o Zezinho, coleguinha seu aí, vai falar se você fizer alguma coisa para realizar o seu sonho, o seu objetivo? Deixa eu falar uma coisa importante para você. Se você não começar agora a desagradar as outras pessoas, a ter microconflitos com as outras pessoas, você não vai crescer. É exatamente isso. Não existe crescimento sem microconflitos. Estou falando para você sair brigando com a sua esposa, impondo as suas coisas. Estou falando sobre ter microconflitos. Expor a sua ideia, expor a sua vontade, dar um basta em quem está invadindo
o seu território relacionado ao seu objetivo com ideias que não estão batendo com a sua. A maioria das pessoas tem medo de serem julgadas, elas não fazem porque alguém talvez fale alguma coisa ou alguém coloque um rótulo em você. Deixa eu contar outra coisa para você. Você viu que eu gosto de contar coisa, né? Se você ficar preocupado com a decisão dos outros, você nunca vai fazer nada. O que mais tem hoje no mundo, não estou falando do Brasil, nem daqui de Sorocaba ou da sua cidade, estou falando no mundo, no planeta. O que mais tem são pessoas extremamente capacitadas e inteligentes que estão trabalhando para outras pessoas que não têm nem a metade do conhecimento delas, mas têm coragem. Então todo mundo que é capaz, todo mundo que tem o QI mais alto, todo mundo que tem tudo aquele monte de coisa e vai trabalhar para alguém, esse alguém sempre sabe menos, mas ele tem coragem. Então, você que é expert em alguma coisa, você vai trabalhar para alguém que tem coragem. E aí, sabe qual é o resultado disso? Você vai ajudar essa pessoa a realizar o sonho dela, você vai ajudar essa pessoa a ter mais tempo de qualidade com a família dela, com os filhos dela, porque essa pessoa tem você para fazer o que é preciso fazer. E isso de forma nenhuma está errada, tá? Tudo é aprendizado. Todas as pessoas que saem da faculdade hoje, por exemplo, elas na faculdade não aprendem que elas têm que ser empreendedoras. Lá na faculdade elas aprendem que elas vão aprender aquilo, vai se formar, vai se especializar naquilo e vai trabalhar para alguém. Essa é a cabeça que funciona dentro do Brasil hoje. Agora, eu vou falar uma coisa para você. Você pode ter uma vida maravilhosa financeiramente trabalhando para alguém. Mas se você quer realmente ser próspero, e eu não estou falando só de dinheiro, estou falando de tempo de qualidade, de conhecimento, de relacionamentos. Se você quer ser próspero, você tem que ser empreendedor. Enquanto você trabalhar para alguém, você vai ter um teto na sua vida. Um teto de ganho, um teto de tempo, um limite para você poder se dispor ou dispor para suas necessidades, seus desejos e para sua família, enfim. Se você é um empreendedor, o tempo da sua vida é seu. Essa é a maior diferença entre o CLT e o empreendedor, o empresário. O cara que é CLT, a pessoa que é CLT, ela troca tempo por dinheiro. Então ela tem um limite financeiro de ganho. A pessoa que é empreendedor, lá tem várias pessoas igual a você, trocando tempo por dinheiro dentro da empresa dela. E aí, o que ela faz é que ela começa a escalar esses ganhos, escalar essas pessoas. Então, a possibilidade de ganho de um empresário, de uma empresa ou de um empreendedor é infinito. É infinito. E eu reforço para você, você não precisa ser o melhor, ter sido o melhor aluno da sua sala, da sua faculdade, ou a pessoa mais inteligente da sua família, muito menos está relacionada à etnia, se você é branco, se você é preto, se você é amarelo, se você é japonês, não importa isso. O que importa é a coragem de ter a ação para fazer alguma coisa. Quem tem um sonho, um objetivo, e não realiza, não tem uma ação para aquilo acontecer, porque está com medo de ser julgado, está com medo do que vão falar a respeito deles, essa pessoa vai nascer, estudar, crescer, envelhecer e morrer no mesmo padrão de vida que as outras pessoas da família dela têm. Se você quer quebrar o padrão financeiro da sua família, você precisa ter coragem. Você precisa de pessoas que trabalhem para você e que trabalhem em prol de realizar o seu sonho, chegar no seu objetivo. Ah, Marcelo, mas eu sou autônomo, eu trabalho sozinho. Ah, eu quero sair do CLT, eu tenho vontade de fazer uma transição de carreira, mas eu vou trabalhar sozinho, não vou ter ninguém trabalhando para mim. No começo sempre é assim. Se tem uma coisa que me deixa até de cabeça quente, é aquelas pessoas que, principalmente nas redes sociais, a gente vê que não precisa trabalhar muito, que eu trabalho com a minha cabeça. Eu mesmo já falei algumas vezes lá no começo, que o importante é trabalhar com a cabeça e tal. É extremamente importante trabalhar com a sua cabeça. Só que eu vou falar uma coisa para você. Se você não trabalhar arduamente em prol do seu objetivo, nunca vai acontecer. E eu estou falando, não estou falando de trabalho braçal, estou falando de trabalho que seja mental, mas que seja focado no seu objetivo. 10 horas, 4 horas, 16 horas, não importa. Você tem que estar o tempo todo obcecado pela realização do seu objetivo.
Sempre, sempre. Quando isso cresce na sua mente, quando esse objetivo fica claro na sua mente, você vai saber o que fazer. Porque a maioria das pessoas pensam em fazer eu quero ser rico, eu quero ter um carro importado, eu quero morar num determinado bairro, eu quero ter uma determinada casa. Só que essa pessoa quer isso, mas ela não especifica o que ela quer. Onde você quer morar? Que bairro você quer morar? Que tamanho você quer que seja a sua casa? Quanto você quer que custe a sua casa? Que carro você quer? Que cor que é? Que marca? Quanto custa esse carro? Que ano? Se você não afunilar, especificar, a sua mente não vai trabalhar em prol de você ter uma ação para resolver essa situação, para conquistar esse objetivo, esse sonho. E tá tudo certo se você não quer ser empreendedor também. Ah, Marcelo, eu quero ser um grande diretor de uma multinacional, mas aí o meu sonho é ser diretor de multinacional. Tá ótimo, tá excelente. Não existe nada errado nisso. Só que você tem que ser o melhor. Você tem que ser o melhor aonde você está. Senão você não vai conseguir ser promovido, senão você não vai conseguir ser reconhecido. Ah, Marcelo, mas eu não consigo ser o melhor. Ok, existe uma segunda opção. Se envolva, traga com você os melhores. E aí você vai ser reconhecido como um deles. Existem várias formas de você quebrar os seus sabotadores, de você diminuir, de você apagar aquela voz que está aí falando na sua cabeça. Você hoje falando sobre o julgamento, né? Aquela voz falando para você que, nossa, mas o que a minha mãe ia pensar se eu fizesse isso? Meu Deus, minha mulher, se eu falar um negócio desse, o que a minha mulher vai pensar de mim? Nossa, o que vão pensar de mim na empresa se eu fizer isso? Se você não quebrar esse sabotador, você não vai avançar para lugar nenhum. Vou contar uma história para vocês aqui. Eu já até contei ela lá nas redes sociais. Imagina que tinha ali um cavalo, um senhor de bastante idade, uma criança pequena, e eles estavam fazendo uma viagem longa, passando por diversas cidades. E aí, conforme ele vinha passando numa cidade, chegou lá, ele estava sentado no cavalo, ele estava sentado no cavalo, a criança andando ali, ele foi passando, e as pessoas comentaram assim, nossa, olha esse senhor, que sem noção, deixou uma criança dessa idade andando aí, ele montado no cavalo lá, todo tranquilo. E o velho pensou, puxa vida, é verdade. Ele desceu do cavalo, colocou a criança pequena no cavalo e seguiu viagem. Na próxima cidade as pessoas falaram assim, nossa, olha que velhinho, né? Nessa idade aí, em vez de deixar a criança, que é muito mais saudável, ir andando, e ele descansado em cima do cavalo, tranquilo, né? Ele pensou assim, poxa vida, é verdade. Então eu vou resolver isso daí, vou eu e ela no cavalo. E aí ele subiu no cavalo, pegou a criança, colocou no colo e continuou seguindo viagem. E aí na outra cidade falaram assim para ele, poxa, você não tem dó desse cavalo? Imagina, vocês dois sentados no cavalo aí, no bem bom, no fresco, esse cavalo nesse sol, andando, tendo que levar vocês dois em cima. Beleza. Desceram do cavalo e seguiram viagem. E aí na última cidade falaram assim para ele, nossa, mas você não acha que você está usando pouco a sua cabeça? Se você tem um animal de carga, por que você está vindo a pé que você não senta no animal para ele carregar você, um animal de carga? O resumo dessa história é que não importa o que você faça, vão julgar você. Não importa o que você faça, vão falar a respeito do que você está fazendo. Então, foque no seu objetivo, foque naquilo que você quer e simplesmente faça sem se preocupar com o que as outras pessoas estão fazendo. Ah, Marcelo, mas eu não sei se o que eu estou fazendo é certo ou errado. Essa é uma pergunta que muita gente me faz quando a gente está lá durante as aulas da minha mentoria. Põe uma coisa na sua cabeça. Se você estiver fazendo alguma coisa que você não gostaria que fizessem com você, está errado. Se você está fazendo alguma coisa que se fizessem para você, você gostaria, você está fazendo da forma correta. É muito simples saber o que é certo e o que é errado fazer para as outras pessoas, pelas outras pessoas e com as outras pessoas. Então, baseado nesse norte do que é certo e do que é errado, simplesmente escolha o que é certo, que é aquilo que você gostaria que fizessem para você, com você ou por você, e simplesmente faça, porque reclamar, todo mundo vai reclamar. Lá atrás, eu escutava gente falar assim, ah, não, mais um blogueirinho. Ah, nossa, vai ficar vendendo cursinho, é um vendedor de curso. Cara, nada disso me incomodou. E eu escutei isso de pessoas próximas, de pessoas que trabalhavam junto comigo, de amigos, de pessoas até da família, eu escutei isso daí. Hoje, nenhuma dessas pessoas falam ou pensam dessa forma.
Porque o meu jogo virou quando eu entendi o que tinha que ser feito e comecei a chegar perto do meu objetivo. O que eu quero dizer para você é isso em relação ao julgamento. Para de se preocupar com o que as outras pessoas estão falando de você. Porque lá na frente, quando o seu resultado chegar, e ele vai chegar, essas pessoas vão virar para você e vão falar assim: ah, eu tinha certeza que você ia conseguir. Ah, se eu sempre acreditei no seu trabalho. Puxa vida, você nasceu para isso. Isso vai ser a coisa mais normal de acontecer. Você vai passar por isso. Agora, para isso acontecer na sua vida, você não pode desistir. Tem que ter perseverança, tem que ter muita disciplina. A disciplina, ela vence qualquer dom. Tá? Ele vence qualquer dom. Às vezes a pessoa tem o dom de aprender com facilidade, de fazer alguma coisa com facilidade, e uma outra pessoa talvez não tenha, tem um pouco mais de dificuldade para aprender as coisas. Mas se essa pessoa tiver a disciplina de ir atrás e aprender o que é preciso, ela certa e seguramente será melhor do que aquela pessoa que teve o dom. Agora, se você tem uma facilidade e com disciplina aperfeiçoa essa dom, essa facilidade que você tem, aí você vai ser uma pessoa, um profissional ou um empresário fora da curva. E isso existem pouquíssimos no mundo que são realmente fora da curva. Igual eu citei Elon Musk, Silvio Santos e por aí afora. Só que existem outras bilhares, com B, bilhares de pessoas bem-sucedidas, que talvez nem estejam na mídia, que simplesmente fazem o que é preciso para realizar o seu objetivo. Quando você sai aí na sua cidade, onde você mora aí, você pega a beira da rodovia, ou você vai no distrito industrial da sua cidade aí, do seu bairro, você vê milhares de empresas, muitas delas até multinacionais. Então, existem bilhares de pessoas que simplesmente têm a disciplina de fazer o que é preciso para aprender e alcançar o objetivo. Agora, você acha mesmo que alguma dessas pessoas ficou preocupado com o que iam falar a respeito dele quando ele teve a ideia de montar a sua própria empresa? Para de se preocupar com o julgamento. O julgamento é um sabotador que está aí dentro da sua mente atrapalhando você a crescer. Se você quer, se você tem o desejo de fazer alguma coisa, se você tem um sonho, um objetivo de uma empresa, de uma casa, de um carro, de um casamento, enfim, um sonho na sua mente, simplesmente, de forma correta, honesta, com caráter, vá para cima e faça, sem se preocupar com o julgamento das outras pessoas. Esse é o conselho que eu quero dar para quem está assistindo esse vídeo hoje. O tema dele é medo do julgamento, tá bom? É esse sabotador. Te vejo na próxima. Aqui dentro do meu canal existem vários outros vídeos para você aprender um pouquinho, tá bom? Fica com Deus e até a próxima.